Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para que será o último devocional desse ano de 2024. Não poderia ser com uma mensagem diferente. Tem uma mensagem que complementa aquilo que eu falei no último vídeo, mas ela é ainda mais poderosa, ainda mais, talvez até mais eficaz para o que será esse final de ano e esse início de ano agora, de 2024. Eu quero que você leia comigo o que a gente vai ler, a passagem que a gente vai ler hoje está lá em João, no capítulo 16, a partir do 4. Olha só o que diz. A gente vai ler e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas tenho-vos dito essas coisas para que, quando chegar aquela hora, vos lembrei que eu vou-las tinha dito. Uma versão um pouquinho mais, mas vai dar certo. Isso eu não vos disse no princípio porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não os podereis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, portanto eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Textinho, sabe quando... Eu não acredito muito nisso, eu não faço muito isso, na verdade, mas sabe quando você para e pensa: vou abrir a Bíblia aqui e vamos ver o que vai cair aqui pra mim. Foi isso que aconteceu. Eu abri a Bíblia e aí mostrou aqui pra mim a obra do Espírito Santo. Essa vai dizer pra vocês, cadê a obra do Espírito Santo? Aqui. A obra do Espírito Santo. E aí, eu falei, vamos ler sobre a obra do Espírito Santo então, né? E aí eu comecei a ler. E eu não sei se você já teve essa sensação de quando você começa a ler a Bíblia, tipo, algumas coisas começam a saltar assim nos seus olhos e você pensa: gente, eu sempre li isso aqui, não é uma novidade pra mim isso aqui. Bom, eu já li 500 vezes essa passagem, eu já li várias vezes, já ouvi várias pregações, não é novidade, sabe? Não é algo, tipo, novo que eu nunca vi. Mas sabe quando você começa a ler e as coisas começam a fazer, tipo assim, total sentido, parece que dá uma luz assim no seu cérebro, sabe? Tipo, gente... E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava lendo esse livro, essa passagem, né? E só para contextualizar vocês aqui, é Jesus falando com os discípulos, dizendo: minha hora tá chegando, eu vou partir. E quando eu falo isso, vocês ficam todo mundo triste, porque vocês não querem que eu vá. Mas aí entra Jesus, você imagina Jesus falando disso. Ele fala assim: eu sei que vocês gostam que eu esteja aqui, eu sei que para vocês faz bem, vocês estão vendo coisas que vocês nunca viram, vocês acreditam que eu de fato sou o Messias, e isso tudo é muito legal. Só que existe algo melhor, existe uma segunda fase, existe algo que ainda vocês não vivenciaram, mas que é melhor para vocês. E é isso que me chamou a atenção, quando Jesus fala assim: é melhor para vocês que eu vá. Então, olha a importância que Jesus dá para isso. Jesus estava lá com os discípulos e ele olha para os discípulos e fala: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, vocês não poderão viver, não poderão experimentar a segunda fase. E a segunda fase é ainda melhor do que a primeira. E o que é essa segunda fase? É a fase onde que nós recebemos o Espírito Santo e nós podemos ter Jesus habitando na gente. Olha que maravilhoso isso. E o mais engraçado não, porque não tem muita graça, mas o mais interessante, o que mais chama atenção, é quando Jesus fala assim, ó, e isso depois a gente até vai comprovar o que ele tá dizendo, né? Ele fala assim, ó:
No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, assim, os discípulos andando com Jesus, eles não poderiam andar em toda a verdade. Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus, mas a partir do momento que, sei lá, ele virasse uma esquina que Jesus não virou, ele estaria distante de Jesus e não teria ninguém mais para guiar eles, entende? Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem e habita na gente, a gente pode ir para qualquer lugar do universo que Jesus está habitando na gente, Jesus está com a gente. Isso é maravilhoso. E depois ele continua falando assim: ele não falará de si mesmo, mas de tudo que ele ouvir, isso é, dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Isso aqui é muito claro quando a gente lê em Apocalipse. Apocalipse, por acaso, Jesus falou alguma coisa para João e João então escreveu Apocalipse? Não. João recebeu uma revelação do próprio Espírito de Deus. E ali ele pôde então nos mostrar o Apocalipse e nos trazer à tona aquilo que ainda vai acontecer no futuro, em breve. Então, olha que maravilhoso. E até eu fiquei pensando, cara, quantas coisas que Jesus não fez, porque ele deixa claro que ele não poderia fazer mais. Eu vou achar aqui o versículo, ó. Aqui, ó, no versículo 12, ele fala assim, ó, Jesus fala assim: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o que Jesus está falando, tem muita ainda coisa para viver, tem muitas coisas ainda para ser vividas, mas vocês não podem viver isso agora. E eu fiquei pensando, gente, cara, não vou nem colocar o Antigo Testamento, vamos só para o Novo Testamento. Jesus. Tudo que Jesus fez, pô, Jesus controlou a tempestade, Jesus andou sobre as águas, Jesus curou uma galera, Jesus ressuscitou, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus ensinava e todo mundo se convertia, todo mundo ficava cheio daquilo, e Jesus vinha e mostrava coisas novas para eles. Jesus fazia muita coisa. Você imagina, pega ali os 4 evangelhos e dá um resumo de tudo aquilo lá. Era muita coisa. Era muita coisa. Imagina você vivendo aquilo intensamente naqueles 3 anos em que Jesus estava fazendo tudo aquilo. Tipo, eram coisas que eles nunca tinham visto na vida ainda. E Jesus fala, tudo isso é muito legal, mas eu ainda tenho mais. Eu ainda tenho mais coisa para falar, eu ainda tenho mais coisa para fazer, e vocês ainda não podem suportar, mas não podem suportar porque vocês ainda não têm o Espírito da verdade. Mas quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, olha que interessante isso. E eu fiquei pensando, cara, nós vivemos essa promessa de Jesus. Nós somos aqueles que podem hoje ouvir mais de Jesus, conhecer mais de Jesus, além daquilo que está na Bíblia. Por exemplo, eu não me recordo de em algum momento, até se alguém souber, comenta aí, fala aí pra mim. Mas eu não me recordo em algum outro momento da Bíblia as pessoas falando em línguas, por exemplo. Isso me vem a partir do Espírito Santo, é algo novo, é algo que não tinha antes. O Espírito traz as coisas novas. Eu não me lembro de Jesus curando através da sombra dele, por exemplo. Mas isso acontece com os discípulos. Os discípulos passavam e a sombra deles curava. Olha que interessante. Os mantos dos discípulos curavam, né? Da mesma forma como ali ainda é quando Jesus passa e a mulher do fluxo de sangue encosta no manto de Jesus, Jesus ainda estava usando manto, né? Mas a Bíblia fala que as pessoas passavam e, tipo assim, pegavam o manto dos discípulos para que pudessem ser curadas. Então, coisas além do que Jesus mesmo fez. Tudo isso é muito legal e eu fiquei pensando assim, cara, nós vivemos essa promessa de Jesus, nós estamos na fase dessa promessa de Jesus, onde a gente pode experimentar ainda mais coisas. Imagina a gente vivendo, conhecendo tudo que na Bíblia já nos é revelado e ainda mais, porque a gente vive num mundo, numa promessa, onde que o Espírito nos vem e a gente então pode suportar todas as coisas. Então eu fiquei pensando, cara, o ano de 2024 pra mim vai ser um ano onde que eu vou experimentar coisas novas, coisas que só é possível experimentar porque de fato tem o Espírito Santo e eu posso viver isso e eu posso experimentar essas coisas. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês. Talvez você já tenha vivido experiências incríveis, assim, indescritíveis com o Senhor e, sei lá, talvez, não sei, alguns anos atrás, ou talvez nesse ano de 2023 tenha sido um ano, tipo, maravilhoso pra você, que você viveu coisas, assim, maravilhosas. Mas deixa eu te falar algo. Ainda existe mais.
ainda existe muito mais da parte do Senhor que a gente pode experimentar. Não se contente em viver apenas com aquilo que você viveu até hoje. Pode ter sido incrível, mas deixa eu te falar, existe mais, existe coisas melhores. Creia nisso, existe coisas melhores. A Bíblia fala, Jesus fala que a partir do Espírito Santo habitando em nós, a gente pode viver coisas melhores. Mas essa é a mensagem que eu tenho para você, para esse ano de 2024. Viva intensamente, entendendo, compreendendo que o Espírito Santo habita em você, e se ele habita em você, existe mais da parte de Deus para você viver. Existe mais da parte de Deus para você viver. Tudo que Jesus viveu foi incrível, mas ele disse que o que ele viveu ainda não é tudo. Existe mais. Então, pega lá a mensagem que eu falei para vocês sobre o movimento, né? Sobre o milagre acontece no movimento. Pega 2024, comece a agir e haja sempre na expectativa de que quando o Espírito Santo habita em nós, nós podemos viver coisas ainda mais extraordinárias. Essa é a minha mensagem para você. Que o Espírito de Deus possa te encher nesse ano de 2024, que você possa viver coisas extraordinárias no Senhor. Amém? Um beijo para vocês e que Deus abençoe o nosso 2024.